Do Cruzeiro. Que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no seu time do coração, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. Atenção, amantes do futebol. Um dos grandes maestros do meio-campo europeu pode estar a caminho do Brasil, e o mercado da bola já começa a ferver com essa possibilidade. O que parecia um sonho distante para os torcedores pode, sim, se tornar realidade. Nomes de peso do futebol brasileiro estão de olho em ninguém menos que Marco Verratti, o talentoso meio-campista italiano que brilhou por anos no Paris Saint-Germain e que, após sua passagem pelo Catar, pode estar prestes a mudar de ares novamente. E não estamos falando de qualquer jogador. Verratti foi peça-chave do PSG por mais de uma década, dominando o setor de meio-campo com sua qualidade técnica absurda, visão de jogo refinada e uma capacidade de controle de bola que faz qualquer treinador suspirar. Contratado pelo Al Arabi, do Catar, por nada menos que 240 milhões de reais em 2023, o jogador agora surge como um nome especulado por gigantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Mas será que essa transferência pode realmente acontecer? O futebol brasileiro tem mostrado, nos últimos anos, que não há limites quando se trata de trazer grandes estrelas. Vimos nomes como Luís Soares, Cavani, James Rodrigues e até Felipe Coutinho reforçarem times nacionais recentemente. Por que não Verratti? O jogador ainda tem lenha para queimar e, aos 31 anos, poderia ser o maestro ideal para um time que busca um diferencial no meio-campo. No caso do Cruzeiro, o interesse faz todo sentido. A equipe mineira, agora sob forte investimento da SAF, busca reforços de peso para voltar ao protagonismo nacional. Verratti se encaixaria como uma luva no esquema tático do técnico Nicolas Larcamon, dando ao time a qualidade técnica necessária para brigar por títulos. Mas há um grande obstáculo: a concorrência pesada. O Botafogo, por exemplo, não tem medido esforços para reforçar seu elenco e já mostrou que pode surpreender no mercado, com a força financeira do grupo Eagle Futebol. John Textor tem a ambição de levar o Glorioso a um novo patamar, e um jogador do calibre de Verratti poderia ser um verdadeiro divisor de águas. Com a possível saída de alguns nomes do meio-campo, um reforço como ele daria ao time um poder de fogo ainda maior na busca por conquistas. E o Flamengo? Bom, o rubro-negro já tem um histórico recente de investir em grandes estrelas internacionais. O meio-campo do Mengão, que conta com nomes como Gerson e De La Cruz, poderia ficar ainda mais forte com Verratti. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo, aliado à experiência internacional, faria do Flamengo um adversário ainda mais temido, tanto no Brasil quanto na Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, é sempre um candidato forte quando o assunto é contratação de impacto. O Verdão tem um elenco sólido, mas a chegada de um nome como Verratti poderia elevar ainda mais o nível do time de Abel Ferreira. Com um meio-campo extremamente organizado, Verratti traria o toque europeu que poderia ser o diferencial em duelos de alto nível, principalmente em competições continentais. Mas, afinal, Verratti aceitaria jogar no Brasil? Essa é a grande questão que mexe com a cabeça dos torcedores e dirigentes dos clubes interessados. O italiano construiu uma carreira sólida na Europa, sendo peça-chave no Paris Saint-Germain por mais de uma década, além de ter conquistado a Eurocopa de 2020 com a seleção italiana. Sua técnica apurada, visão de jogo diferenciada e experiência internacional fazem dele um jogador cobiçado por diversas equipes ao redor do mundo. No entanto, sua ida para o futebol do Catar em 2023 levantou dúvidas sobre suas prioridades. Estaria Verratti focado apenas em contratos milionários ou ainda deseja competir em alto nível? O jogador tem mercado na Europa e poderia muito bem retornar ao velho continente, onde certamente encontraria propostas de clubes de médio e grande porte, principalmente na Itália e na França. Equipes como Juventus, Inter de Milão e até mesmo o próprio PSG poderiam considerar um retorno, caso as condições financeiras fossem favoráveis. O futebol europeu, apesar da crescente concorrência do mundo árabe, ainda oferece um nível de competitividade que pode ser atrativo para um jogador com a mentalidade de Verratti. No entanto, há um ponto que pode pesar nessa decisão: a vontade de viver uma nova experiência em um ambiente de futebol diferente e apaixonado como o brasileiro. Outro fator que pode influenciar uma possível vinda ao Brasil é a crescente valorização do futebol sul-americano como destino para grandes jogadores. Nos últimos anos, vimos um movimento interessante de astros internacionais escolhendo o Brasil como uma nova casa, seja pelo nível de competitividade das competições nacionais e continentais, seja pelo carinho e fanatismo das torcidas. Jogadores como Luís Soares, no Grêmio, e James Rodrigues, no São Paulo, mostraram que o futebol brasileiro pode ser um excelente ambiente para craques que ainda têm qualidade, mas desejam novos desafios. Verratti,
com sua inteligência tática e habilidade refinada, poderia brilhar em qualquer um dos clubes que estão monitorando sua situação. E há também um detalhe que pode pesar a favor dos times brasileiros: o fator Copa do Mundo. Verratti, apesar de ser um jogador consagrado, ficou de fora da convocação da seleção italiana para o último torneio e, caso ainda tenha pretensões de vestir a camisa da Azzurra, pode ver no Brasil uma oportunidade de se manter em evidência. O Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil são competições altamente disputadas, que recebem visibilidade internacional e podem servir como uma vitrine para o jogador provar que ainda tem muito a oferecer no mais alto nível. No entanto, não podemos ignorar a força financeira do futebol do Oriente Médio. O Al Arabi, seu atual clube, certamente não abriria mão de Verratti facilmente, e qualquer negociação exigiria um esforço financeiro considerável. Além disso, o futebol saudita, que tem atraído grandes estrelas com contratos astronômicos, pode ser um concorrente forte caso algum clube da Liga Árabe decida entrar na disputa. Para que um time brasileiro consiga trazer o italiano, seria necessário um projeto ambicioso, que envolvesse não apenas um bom salário, mas também um plano esportivo convincente. Será que algum dos gigantes do Brasil está disposto a bancar essa aposta? Os bastidores do mercado da bola seguem movimentados, e as próximas semanas prometem ser decisivas para entender se esse sonho pode se tornar realidade. Cruzeiro, Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão de olho, e os torcedores já começam a imaginar Verratti vestindo as cores de seus clubes. E você, torcedor, acredita que Marco Verratti pode desembarcar no Brasil? Para qual desses times ele se encaixaria melhor? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe essa notícia e fique ligado, porque qualquer novidade sobre essa possível negociação você vai saber primeiro aqui.